Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor ele com mais esse vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E hoje nós iremos iniciar uma análise sintática. O texto onde nós iremos iniciar esta análise sintática se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 14 e o versículo de número 15, objeto de muitas discussões nas redes sociais. No entanto, hoje quero contribuir também com uma análise sintática praticamente. E a análise sintática ela vai ser um pouco complexa dentro desse pressuposto, mas, no entanto, você vai aprender bem mais do que imaginava. Porque mesmo que aqui não se enquadre em todos os aspectos da análise sintática, você vai aprender muita coisa boa. Então, vamos falar disso aqui, ó. Sintaxe. Sintaxe ou sintaxe, fosse no grego sintaxis, é o arranjo, como diz gramáticos e especialistas, é o arranjo das palavras, das classes dentro do enunciado, dentro de um enunciado linguístico, dentro de um comunicado. Tá? A sintaxe ela se relaciona com palavras dentro da frase, dentro da oração. Isto é, a sintaxe nada mais é do que, agora minha definição, do que as classes gramaticais interagirem dentro do seu enunciado, dentro do enunciado linguístico. Então, vai variar de professor para professor, de mestre para mestre, na questão da sintaxe, mas a sintaxe nada mais é do que essa interação das palavras na frase. Algo bem simples, né? As palavras elas vão se interagir, né, na frase: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, preposição, advérbio, interjeições. É nesse sentido aqui que você vai ver dentro desse pressuposto, ok? Então, o que ocorre? Preste atenção para cá. Ó. Aqui diz, em grego, eitinos to ergon menei, ho, epoikodomesen, mistos lempsetai. Versículo de número 15, nós temos repetição. Eitinos to ergon, katakaesetai, zemiotesetai, autos de sotesetai, rutos dejos diapiros. Então, é isso que nós temos dentro desse enunciado linguístico, lembrando para vocês, tá, que a análise vai ser só baseada nesses dois versículos. No entanto, o assunto começa bem anteriormente. Mas eu quero trabalhar a questão da sintaxe aqui, dentro desse pressuposto. Claro que a argumentação ainda vai evoluir cada vez mais e mais. Se você quiser análise nível 2, claro que eu posso abrir o leque aqui. No entanto, o assunto de hoje é sobre sintaxe. A sintaxe. E como o texto bem polido por Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Então, o texto já começa assim, ó. Eitinos to ergon menei. Ho, epoikodomesen mistos lempsetai. Observamos o seguinte, a estrutura do texto. Quando falamos de estrutura, vamos colocar aqui, estrutura, que nada mais é que é chamado de posição. A sintaxe, para gramáticos antigos, ela é dividida em três.
E uma das primeiras divisões dela, né, a primeira divisão é chamada de concordância, a segunda de regência e a terceira de posição. A gente vai pegar aqui por causa da disposição das palavras na frase. E falando de estrutura, falando de posição, nós temos praticamente na estrutura nós temos duas estruturas. A primeira estrutura que é a posição, chamado uma posição direta, e a segunda posição é chamado inversa, pessoal, ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na posição direta, ou seja, o que nós temos dentro da frase, vai indicar que, em primeiro lugar, nós temos sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. E o grego também segue esta posição. Sujeito, verbo e complemento. Só que o grego não é tão rígido que nem outras línguas. O grego também pode seguir uma posição direta do grego, nesse sentido, seria aqui sujeito, complemento e coloca o verbo pro final ou para o fim de uma posição direta. Numa posição inversa, o grego ele pode colocar, por exemplo, verbo, sujeito e complemento. O grego também pode colocar, nesse sentido, na posição inversa, predicativo, que é, vou colocar aqui, NP, verbo, numa função já predicativa, NP, verbo e sujeito, dentro dessa forma. Ele pode inverter, ele pode fazer de diversas formas por causa da posição inversa. A posição inversa ela vai estruturar uma questão de ênfase. Tá? Então, dentro da estrutura, nós temos sujeito, verbo e complemento, sujeito, complemento e verbo. Dentro da inversa, sujeito, verbo, sujeito e complemento. Também nós temos NP, que é nominativo predicativo, verbo mais sujeito. Nós temos posições inversas também. Nós temos isso é uma questão de ênfase. Tudo isso e até mesmo acerca de cada substantivo dentro da frase. Quando falamos de posições, falamos também das classes gramaticais, tá? Nas classes gramaticais ou classes gramaticais que envolvem o nome. Quando falamos de nome, falamos de artigo, falamos de adjetivos, falamos de numeral, falamos de pronome, falamos também de particípio e falamos também de infinitivo. Mas na posição que se encontra isso aqui é muito importante, né? Muito importante para você ver que o português, o grego na realidade, não é tão rígido que nem o português ou outras línguas. O grego é muito mais maleável. Olha essa estrutura aqui. Eitinos to ergo mene. Observe que o pronome tinos aqui, ele está anteposto a to ergo, nesse sentido. E na questão da estrutura, observe que o artigo está junto com o seu substantivo. Numa relação, por exemplo, de adjetivo, nós vemos aqui na relação, nós vamos ver artigo mais adjetivo mais substantivo. Simples assim. Então você vai ter isso aqui. Outra posição que nós temos é substantivo, dizendo aqui, artigo, substantivo, mais artigo,
e adjetivo também. Entendeu? Então nós temos muitas relações no grego, muitas, milhares de relações dentro da sua posição. Muitas das vezes, o autor do texto bíblico sabe exatamente como funciona. Até mesmo nós temos deslocamento do artigo, onde o artigo aparece por primeiro, no meio tem uma frase e posteriormente tem um substantivo ao qual o artigo ele faz função. Nós temos essa construção na língua grega incomum no português, mas no grego muito comum e muitas outras posições. Então, a sintaxe também é dividida por essa categoria que estamos aqui, tá? No entanto, observamos sempre a questão inversa é para ênfase, ou seja, quando uma palavra começar por primeiro, e ela não seguir a ordem sujeito, complemento e verbo, a ordem do grego é assim, nesse sentido, ou verbo, ou sujeito, verbo e complemento, se não seguir essa ordem, então ela quer trazer ênfase no enunciado. Então, nós estamos aqui e sabemos perfeitamente, dentro desse pressuposto, que quando falamos de sintaxe, também falamos de colocação, de estrutura e de posição das palavras na frase. Depois, vamos analisar o texto que estamos observando. Aqui começa. Eiti nós toergon. Aqui, claro, toergon é o meu sujeito. Sujeito simples, tá, gente? Já estou começando a fazer sintaxe. Sujeito simples. Observe o verbo que está aqui. Esse verbo aqui, nesse sentido, mostra-nos algumas coisas, juntamente com o pronome que aqui está, que mais o artigo que aqui está, nesse sentido, a sintaxe também, que mais aqui, ó, conjunção nós temos aqui, substantivos, beleza. O que nós teríamos aqui também? A primeira questão da sintaxe também é falar sobre não somente a estrutura, a posição, em relação à posição, mas também a sintaxe, ela vai trabalhar com uma ideia chamada de concordância. Concordância. Isso sim, concordância. Nesse sentido. Então, a concordância, ela é duas. Concordância nominal e concordância verbal. Exatamente. Quem quiser fazer análise sintática, claro que é um trabalho muito duradouro, cansativo, exaustivo e uma revisão gigantesca dentro da sintaxe, demora um pouco. Por quê? Porque em 4 minutos, ou em 5 ou em 6, você não consegue nem a pau fazer uma análise sintática. Como bem observou um professor, só apresenta os seus resultados. Exatamente assim. Ninguém faz uma análise sintática praticamente em 4 minutos. Mas em 4 minutos ele pode sim apresentar os resultados desta análise. Em 4, 5, 6 minutos já dá para apresentar os resultados desta análise, de forma detalhada, mas de forma sucinta e sintética. Observamos aqui, então, concordância nominal. O que é concordância nominal? Concordância nominal vai indicar a concordância no sentido de letra A, gênero, B, número, C, caso. No grego é assim. A concordância gênero, número e caso se dá entre
o artigo. A concordância, claro, é com o substantivo, nesse sentido. Então, a concordância nominal vai envolver artigo, vai envolver adjetivo, vai envolver pronome, vai envolver numeral, vai envolver particípio. Os principais: artigo, adjetivo, pronome, numeral, particípio para o substantivo principal. Substantivo principal, nesse sentido. Então, a concordância nominal, ela tem que aparecer. Por exemplo, eu tenho aqui to ergon. To concorda com ergon em gênero, número e caso. Essa é a concordância do artigo. Concordância do adjetivo em gênero, número e caso. Concordância do pronome em gênero e número. Concordância do numeral, gênero, número e caso. Concordância do particípio, gênero, número e caso. A concordância nominal é exatamente assim. No entanto, nós temos na concordância nominal e também na verbal, vou apagar aqui para vocês, algo interessante que também tem em português e outras línguas. Nós temos, na questão da concordância também, um fenômeno chamado constructio ad sensu. Constructio ad sensu. Nós temos também constructio ad construct ad. Deixa eu me lembrar aqui de uma palavra para. Opa! Constructio ad sensu, constructio ad pragnans. Nós temos também a chamada oratio variata. Nós temos oratio recta, oratio obliqua. Exatamente. Tudo que a gente vai falar aqui está dentro do constructio ad sensu, constructio ad pragnans, oratio variata, oratio recta, oratio obliqua. Dentro desse pressuposto. Então, ainda tudo isso, nominal e verbal, que envolve isso aqui. A concordância de gênero, número e caso é natural em grego, naquilo que eu já acabei de falar, nesse pressuposto. Lembrando que eu falei que eu vou fazer sintaxe. Eu vou apresentar os meandros da sintaxe. Porque aquele que se propõe fazer uma análise sintática, ele também tem que fazer os meandros antecipadamente, porque esses meandros aqui são difíceis, aqui são só técnicas de análises e de exposições para podermos entrar no texto. E tudo isso é análise sintática, ok? Então, analisamos a primeira parte, que é a posição, que é a colocação. Analisamos agora a segunda parte, que é a concordância nominal e concordância verbal, que faz parte da sintaxe da língua grega também, nesse sentido. Então, a concordância nominal e verbal, nós temos contractio ad sensu, constructio ad pragnans, nós temos oratio variata, oratio recta, oratio obliqua, dentro desse pressuposto aqui. Então, apagando aqui, nós teremos algumas regras de concordância. Lembrando que aqui nós estamos em concordância. Que faz parte da sintaxe. Bem, existem algumas questões de concordância que, na verdade, é uma discordância. Por isso que é isso aqui, ó, que vai gerar o quê?
que nós temos? Nós temos também, em número 1, nós temos adjetivo neutro mais um substantivo feminino. Lembra da regra de concordância? O adjetivo concorda com o seu substantivo em gênero, número e caso? Aqui, a discordância é em gênero. Nós temos também 2. Adjetivo neutro mais gênero masculino. Aí, gênero masculino. Nós temos também na terceira aqui, pronome masculino mais o substantivo feminino. Sim, nós temos. Nós temos também no grego, quarto, aqui, pronome. Vamos colocar assim, pronome masculino com antecedente em outro gênero. Vou colocar o gênero aqui, gênero neutro. No entanto, nós temos o antecedente que faz a função anafórica e o que faz a função catafórica, que chamamos proléptico. Ok? E na função proléptica, muitas das vezes você vai estar o gênero masculino. Nesse sentido. Então, o gênero do pronome masculino, o seu antecedente, o gênero, pode estar no neutro, em muitas passagens, e a sua função proléptica, catafórica, está no masculino. E essa ordem pode inverter dentro desse quesito. Então, dentro desse pressuposto, você também pode ter quinto, falando de sintaxe, estamos na concordância nominal, nesse sentido. Nós também podemos ter aqui dentro, dentro das relações do pronome, um pronome neutro, mas o seu antecedente é conceitual. E sendo conceitual, ele não focaliza um substantivo. Ele focaliza vou colocar aqui em azul, uma oração ou uma frase inteira. Então, pronome neutro vai fazer função agora conceitual, não focalizando um substantivo, mas uma oração ou uma frase. Nós temos também, em sexto lugar, nós temos também um pronome masculino sem antecedente. Por que sem antecedente, professor? Porque nesse pronome, esse tipo de pronome que não tem antecedente, ele é exclusivo de gênero literário
poético ou poesia, em forma de poesia, perfeitamente. Então, quando tem um gênero literário, de forma poética, poesia, né, é um cântico, algo do tipo, o pronome masculino, ele não tem antecedente. Ele quebra a ideia do seu antecedente. Então, em relação aos contractio adicens, contractio pradnians, orato variata, orato erecta, orato obliqua, nós temos esta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse sentido. Mas vamos apontar uma outra questão, sétima. Sétima. Por exemplo, esta sétima é um fenômeno que existe dentro do substantivo apositivo. Substantivo apositivo. O substantivo apositivo, na regra, ele concorda em gênero, número e caso com seu antecedente. Essa é a regra do substantivo apositivo. Mais de 100 casos existe no grego clássico, junto com o grego koiné, onde eu analisei isso aqui. Nesse pressuposto, nós vamos ter substantivo positivo em gênero, de gênero masculino. Masculino, mas o substantivo principal está de gênero neutro. Gênero neutro. Isso que nós temos de concordância. Tá? Claro que existe mais do que isso. Mais do que isso. Tá? Ainda falando dessa concordância, que é concordância nominal. Concordância nominal. Concordância verbal, vou fechar aqui rapidamente, que a lousa é pequena, precisaria de uma lousa maior, ainda a concordância nesse sentido. Agora, concordância verbal, primeiro, nós temos um sujeito, porque a concordância nominal é com o nome. A concordância verbal envolve entre o verbo e o sujeito do verbo. A concordância, se o verbo está no singular, o sujeito também tem que estar no singular. Se o verbo está no plural, o sujeito está no plural. Nesse sentido. E também existem regras de concordância que fogem desse conceito. O grego também temos assim. Quer falar de sintaxe? Vamos falar também de concordância verbal. E dentro da concordância verbal nós temos sujeito plural, mais verbo, vou representar pela letra V, verbo no singular. Verbo no singular. Depois nós temos dois sujeito singular, mais o predicativo agora. Predicativo plural. Opa! Predicativo plural. Na realidade, isso aqui era para estar dentro disso aqui. Tá? Disso aqui. Mas eu coloquei aqui porque faz parte das inúmeras observações dos gramáticos. Mas como falamos de concordância verbal e nominal, ele poderia estar aqui, porque fala de sujeito e predicado no plural que nós temos também. Mas vamos deixar aqui, nesse sentido. Nós temos também, como terceiro aqui, terceiro, um sujeito coletivo, letivo, com verbo no plural. Sujeito coletivo singular
com verbo no plural. Nós temos também sujeito, plural, tá? Com verbo no singular. Nós temos também, aqui é o 3, aqui é o 4, o 5. Nós temos também 2 sujeitos ligado pela conjunção cai com verbo no singular. Exatamente. Tá? No singular. E nós temos vários outros. Só colocando aqui só os principais, porque estamos falando de sintaxe. Falar de sintaxe é analisar a estrutura, o texto, da atenção. Segundo os gramáticos, a análise sintática é a análise mais importante do texto. Mais importante do texto. E eu concordo com isso, tá? Então, quando nós temos eikinos to ergo menem, ro epoikodomese, nós temos uma concordância também nominal. Concordância entre o pronome relativo e o substantivo ergon. Ergon, exatamente. Porque a concordância do pronome é em gênero e número, não necessariamente em caso. Então, ele pega ergon, joga aqui na forma pronominal dentro da sua própria, agora de uma outra oração. Então, nós temos aqui várias concordâncias dentro desse pressupostos nominais. Concordância verbal, por exemplo, aqui nós temos epoikodomesen. Kodomesen nós temos aqui, ó, o sujeito oculto. Verbo no singular está exigindo o sujeito no singular. Ro aqui não é sujeito do verbo epoikodomesen. Epoikodomesen, ok? Mas objeto do verbo. Nós temos também mistos lempos etai. Etai também singular, concordando com mistos, caso nominativo, singular perfeitamente. Nós temos também kataká esetai, ó. Tai aqui, tai, é a terminação da terceira pessoa do singular, concordando com toergon, com o sujeito também. Sujeito, tá? Simples, nesse sentido. Então, perfeitamente. Nós temos sotesetai, olha só aqui, concordância. Concordância, perfeitamente concordância. Concordância, agora, entre caso, preposição com seu substantivo. Pirós, genitivo. Genitivo. Dia rege genitivo e ablativo. Então, nós temos uma concordância de caso. Concordância de caso. Porque o que esclarece pirós, o que subordina, vamos colocar assim, rege, aqui nessas duas frases, a preposição rege o substantivo. O substantivo é complemento de preposição, dentro de uma análise sintática, dentro desse pressuposto. Beleza. Passando essas observações, nós também temos outras questões. Análise sintática, gente. Análise sintática, tá? Análise sintática. Análise sintática tem seus diversos graus que podemos trabalhar, mencionar. Eu já falei aí no YouTube, né? Quando fala da função sintática, nós temos sujeito, nós temos predicativo do sujeito, nós temos complemento nominal, complemento verbal, nós temos adjunto adnominal, adjunto adverbial, nós temos também
complemento, predicativo do objeto, melhor dizendo. Nós temos agente da passiva, nós temos o aposto e o vocativo. Eu já expliquei também, não há necessidade de fazer isso aqui, uma vez que eu já expliquei também, dentro desse pressuposto, acerca da função sintática, a classificação de cada uma delas, que são 10, dentro desse pressuposto. Agora, também a sintaxe trabalha com aquilo que chamamos de regência. A regência, ela também abarca regência verbal e regência nominal. Vamos colocar assim, né? A regência é que vai determinar, ela determina quem é a regência indica quem é o regente e quem é o regido. Regência e regido. Quem é regência? Preste muita atenção aqui, ó. O verbo já começa, ou a frase já começa com uma conjunção. Conjunção. Se a frase começa com uma conjunção, ela está introduzindo um período composto. Por quê? Porque falar de período aqui, nós temos também período simples e período composto dentro desse quesito. E os períodos também fazem parte da sintaxe, das orações. Então, as orações já são introduzidas por uma conjunção ei. A oração também está sendo introduzida por um pronome relativo ro. Aqui na segunda sentença, também, a oração está sendo introduzida por outra conjunção ei. Ei. Então, significa que a oração, vou colocar aqui, subordinada, ela é o termo regido. Significa que agora a oração principal, que é OP, é o termo regente. Então, aqui, na primeira, nesse grupo de orações, nós temos 1, 2, 3. Isto aqui, mistos lempsetai, é minha OP, oração principal, que rege minha oração subordinada. Regindo minha oração subordinada, este nosto ergo meneho epoikodomesen são regidas pela oração principal. Quer dizer, mistos, recompensa, lempsetai, receberá. Se a obra de alguém, menei, permanecer, que epoikodomesen, que edificou sobre o quê? O fundamento. Ok? Então, se nós temos o regente e o regido dentro desse pressuposto, estamos falando nada mais, nada menos do que orações. Orações. E a oração tem seu período. Aqui, o período aqui, dentro da oração, período composto. Nós temos dois períodos. Período simples, uma oração absoluta, com verbo, uma locução verbal. Período composto. O período composto ele tem de duas maneiras. Composto por paratax, eu falo isso há muito tempo. E composto por hipotactos, ou no português, hipotaxe. Parataxe vem da preposição para, ao lado, que é uma
pode ser uma oração aditiva, adversativa, pode ser também ascensivas, explicativas, inferenciais e tanto outras nesse sentido. O período composto, claro, o período composto ele vai ser também, na que se refere, por exemplo, à parataxe, ela pode ser de duas maneiras. Não vou escrever aqui não, só vou falar para vocês. Ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser sindética e assindética. Sindéticas e assindéticas. Ela pode ter o síndeto ou não síndeto. Se ela não tiver o síndeto, ela tem pontuações, ela tem vírgulas nesse sentido, mas ela está sendo estruturada coordenadamente. Nesse sentido, de forma coordenada, de forma paratática. Quando ela é sindética, ela tem uma conjunção que faz a ligação, e quando fazer a ligação, você também tem a sua maneira de interpretar. No entanto, quando falamos do período composto, nós temos composto por hipotax, por hipoctactos, quer dizer, hipo, sob, ou seja, o termo regido sobre abaixo, sob o termo regente. Dentro desse pressuposto, então, dentro desse quesito, nós temos um período composto por subordinação. Aqui, período composto por subordinação. Vou colocar aqui, ó. Subordinação. Complexo para você? Mas vamos lá. Período composto por subordinação, aqui, regente e regido. Claro que a gente vai falar outras categorias da sintaxe aqui. E por subordinação, nós observamos que o termo regido aqui, tinos to ergo mene, roi pokoidomesen, nesse sentido, já são introduzidos pela conjunção ei. Conjunção ei. Ei. A conjunção ei é uma conjunção subordinada adverbial, que eu vou colocar aqui, condicional. E sendo adverbial condicional, ela pode ser de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, de quarta classe, nesse sentido. A de primeira classe vai envolver a conjunção ei, mas qualquer tempo. Na primeira classe, na prótese, tá? Prótese. Prótese é a oração subordinada. Apódose é a oração principal. Na prótese de primeira classe vai estar ei mais qualquer modo, ou qualquer tempo, quer dizer. Ei mais o modo, vou colocar logo aqui o modo indicativo, e qualquer tempo. Vamos colocar assim. A de segunda classe, nesse sentido, vai ter, que é a primeira classe, na verdade, é pouco de primeira classe, porque essa estrutura ei mais o modo indicativo indica uma afirmação, uma certeza. Uma certeza. Por quê? Porque diz assim, ó, receberá galardão. Perfeito? Receberá galardão se a obra de alguém permanecer. O verbo menei está no modo indicativo. A conjunção ei faz a estrutura dentro do modo indicativo, mostrando primeira classe. É o modo da afirmação da realidade. É o modo de se cumprir a condição, a apódose é realizável, é fato, ou seja, receberá galardão somente se a obra de alguém
permanecer. Isso é uma condicional de primeira classe. Perfeito. Então quer dizer, trabalhe. Trabalhe. Apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Trabalhe. Segunda classe. A segunda classe, não menos importante, ela vai estar com mas o subjuntivo. O subjuntivo, mais subjuntivo, vai ter também na segunda classe aquilo que chamamos de tempos secundários. Tempos secundários. Nesse quesito. Dentro desse pressuposto. Né? Dentro desse quesito, mais tempos secundários. Dentro, e existem outras estruturas que nos ajudam a compreender, a entender, a analisar cada uma dessa estrutura. Dentro desse quesito. Dentro desse pressuposto. Então, as 4 classes que eu coloquei na minha gramática são aferidas uma após a outra, dentro desse quesito. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe, não há necessidade de falar das outras classes, mas são de 4 classes, mas a mais importante é essa aqui. Mais importante é essa aqui. Nesse quesito. Mais importante. Por quê? Porque é ela que está no texto. É ela que prefaz o texto. É ela que nós temos no texto. E dentro desse quesito ainda de regência e regido, quem é que está sendo regido? É a oração subordinada adverbial condicional de primeira classe. Está sendo regida. Se está sendo regida, quer dizer que se cumprir a prótese, se acontecer a prótese, se a obra de alguém permanecer, então, recompensa ele receberá. Uma outra questão, nós temos uma lei aqui, também na de primeira classe, a lei da causa mais consequência. A lei da causa e do efeito. A causa e do efeito. A oração subordinada, eitinosto ergo menem, é a causa. E o efeito, oração principal, mistos lempseta. Causa e consequência. Causa, se a obra de alguém permanecer, o que acontecerá como consequência disso? Ele receberá galardão. E ele recebendo galardão aqui, como aqui nós vemos essa relação aqui das orações entre causa e efeito, agora nós vemos no próprio verbo lempsetai um efeito interno. Automaticamente, efeito interno. E esse efeito interno, ele é aferido para qualquer pessoa, a não ser que essa pessoa quebrar essa expectativa. Mas se ele recebe mistos aqui, agora internamente mistos é causal. Mistos internamente, mistos lempsetai é causal. O verbo é causativo. E o verbo sendo causativo, agora o sentido semântico dele, vai causar o quê, gente? O que vai causar? O que vai causar? Tristeza? Eu duvido. Eu duvido que mistos lempsetai causa em qualquer ser humano no mundo a tristeza. Não causa tristeza. Ao contrário da tristeza,
vai causar alegria. Alegria. A mesma estrutura nós temos no verso 15. Eiti nos toerdon katakaesetai. Observe, mesma estrutura, concordância, nós tínhamos colocação também. Então, se a obra de alguém katakaesetai for queimada, se a obra de alguém for queimada, a obra, o que ocorre agora? Zemiotesetai. Sofrerá detrimento. Mas por que ele sofre detrimento? Porque zemiotesetai, essa partícula te indica voz passiva. Passiva. A voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Ok? Recebe a ação. Da mesma forma que eu tenho primeira classe aqui, eu tenho primeira classe em zemiotesetai, a primeira classe, eitinos toergon, katakaesetai, primeira classe também. Quer dizer que a primeira classe ainda vai envolver nas orações a causa e consequência. Causa e consequência. Se a obra de alguém for queimada, qual é a consequência? Aqui é a causa. Qual é a consequência disso? Zemiotesetai. Sofrerá, causará sofrimento. Para quem? Para o sujeito. Onde está o sujeito? Está aqui, ó. Tai. Sujeito tai é uma das desinências dentro daquilo que chamamos de concordância. O sujeito é oculto. Uma das funções sintáticas do sujeito é que o sujeito é oculto. Ele, o sintagma dele não aparece, mas aqui a desinência, o sufixo pronominal aparece, é a terceira pessoa do singular, que mostra dentro da oração principal que rege a oração subordinada. O regente, zemiotesetai. A subordinada, katakaesetai. A regente, zemiotesetai, que rege, eitinosstoergon katakaesetai. É simples assim. Agora preste muita atenção aqui. Que nós temos? Se nós temos, nesse sentido, a segunda sentença do versículo 15, a oração subordinada, aqui é uma oração subordinada adverbial, aqui, condicional de primeira classe. Porque também modo indicativo e conjunção. Olha a conjunção que se desloca em relação ao verbo. Posição da conjunção. Ok? As orações também, elas são introduzidas por conjunção subordinada. A oração pode ser introduzida por pronomes relativos. A oração pode ser introduzida por adjetivos relativos. A oração pode ser introduzida por particípio adverbial. A oração pode ser introduzida por infinitivo. Infinitivo. Então, são a maneira que se introduz orações no grego. A maneira mais comum são essas classes que eu acabei de dizer. Conjunção subordinada, pronome relativo, adjetivo relativo, particípio adverbial, infinitivo, dentro desse pressuposto, dentro desse quesito, a introdução da oração. Quando observamos que a oração é de primeira classe, a lei da causa e da consequência, e a consequência aqui mostra toda a oração principal, e dentro dela, a oração principal causa ao sujeito etai. Ao sujeito etai. Semanticamente falando. Então, o que podemos dizer? As orações, ela também tem os seus modos. Modos. Como ela interage dentro do período. Dentro do período também tem os seus modos. E os modos pode ser o modo
aqueles modos que nós aferimos dentro desse pressuposto, ele pode ter uma ideia, por exemplo, optativa, tativa, pode ser declarativa, pode ser exclamativa, imperativa, interrogativa. Indica os seus modos. E o modus aqui é o quê? Optativo, declarativa, exclamativa, imperativa ou interrogativa? Eu digo para vocês. Declarativa. Por que declarativa? Está declarando, está afirmando. É algo muito mais do que se pensa. Os modos do que o período que está dentro das orações subordinadas, adverbiais, nesse sentido, é um modo declarativo, está declarando. Se está declarando para um, receberá mistos recompensa, receberá recompensa, e dentro de lepsetai, a causa disso é o quê? Isso causa. O que causa no ser humano? Em qualquer... Esqueça um pouquinho do céu. Coloque naturalmente. Quando você trabalha, quando a pessoa trabalha o mês todinho e pega aquele dinheirão todo, eu já senti isso, na sua mão, a pessoa automaticamente fica alegre, só com aquela causa que ocorre e em mim ocorre uma consequência. A causa em me dar o dinheiro ocorre uma consequência. Também senti desprazer que quando no mês eu peguei tanto vale que eu não recebi nada. Causou em mim repulsa. Causou em mim um pequeno pesar. Então, naturalmente, sem espiritualizar a coisa, zemiotesetai é declarativo. É declarativo. Internamente causal. Internamente causal. Sofrerá detrimento. Quem sofrerá detrimento? O sujeito, porque o verbo está na voz passiva. Ele está recebendo uma ação. E quem recebe uma ação de forma negativa, eu duvido ser feliz. De forma natural, não. Duvido. Eu não sei se ele quebra essa expectativa. Nesse sentido, mas de forma natural, zemiotesetai. Se fosse na voz ativa, ele causava alguma coisa. Mas ele está na voz passiva, alguém, alguma coisa está causando nele, está sofrendo uma ação. Por isso que é sofrer uma ação. E não tem como dizer sofreu uma ação. Eu vou repetir de novo. Sofreu uma ação. Ele está sofrendo a ação. Sofrendo. Pode falar qualquer coisa. Quero ver dizer, tirar isso aqui, a voz passiva. Quero ver tirar a voz passiva daqui. Eu quero ver. Sintaxe da voz passiva. O sujeito recebe uma ação. O sujeito está recebendo, e a maioria das traduções colocou o quê? Que ele sofrerá. Quem? Ele. Ele aqui, ó. Pai. Indica ele. Ele indica a pessoa que sofrerá detrimento. Sujeito, ele é o sujeito, tá? Sujeito. Sujeito oculto, mas ele vai sofrer, sim, o detrimento, porque o texto está dizendo que ele sofre detrimento. Ele sofre detrimento. O texto está dizendo, zemiotesetai, voz passiva. Voz ativa, quando o sujeito pratica. Média, quando ele pratica em benefício de si mesmo para si mesmo. E voz passiva, quando ele recebe algo. Ele é o sujeito, mas ele recebe algo sobre ele aqui, recebendo de forma negativa e não de forma positiva. Dentro desta análise sintática, modo indicativo, lei da causa e consequência, causa e efeito, modo
o modo da oração subordinada adverbial condicional, ela é declarativa nas duas orações. Ok? E o que isso quer dizer? Assim como que quem recebe recompensa se a obra permanecer, nele, internamente, o verbo, ele é causal. Ele é causal. E a pessoa que está aqui, ó, a pessoa que está aqui, receberá, ou melhor dizendo, aqui, calma aqui é o sujeito mistós, só que esse verbo aqui ele é depoente. Poente, nesse sentido. E implicitamente, o pronome indica quem recebe. Recompensa receberá ele. A função ele, implicitamente aqui, que é pronome, aponta para aquele a quem a obra permanece. Nesse sentido. Ok? Nós temos uma oração complexa dentro desses pressupostos, dentro da regência que nós temos, dentro da regência, o termo regido, e ainda mais, você pode misturar aqui, ó, tenós. Ele é uma das partes que chamamos da gramática de modificadores. Modificadores que modifica o substantivo. O modificador, nós temos os modificadores, nós temos artigo, nós temos adjetivo, nós temos pronome, nós temos numeral, nós temos particípio, nós temos infinitivo. Infinitivo. Os modificadores. Tá? Embora o modificador etinos, que modifica ergon, a obra de alguém, aqui nós temos nos modificadores um adjunto adnominal, que é regido, está um adjunto adnominal, tinos, na regência nominal, quem rege ele é to ergon. Na regência somente. Ergon. Mas na modificação, o tinos, ele é como um adjetivo na sua função na frase, um adjetivo como se fosse um adjetivo, porque um adjetivo é um genitivo adjetival que modifica to ergon, a obra de alguém. E o pronome é indefinido substantival. Ele é um pronome indefinido substantivo. E o pronome tem gênero e número. O gênero dele é masculino e o número dele é singular. Ele focaliza classe genérica. Ele focaliza classe genérica. Ele está pegando algo que está atrás e ele, de forma vaga, ele fala de cada um. De cada um. Genérica. Ele não cita nome nesse sentido, mas coloca de cada um. De cada um. A obra de cada um. Ele enumera, ou seja, de forma vaga, imprecisa, porque ele é indefinido. A obra de cada um. Isso sim foge
do aspecto em dizer que é somente quem ensina. É somente quem ensina. Não é somente quem ensina. É quem constrói a obra em cima do fundamento. Quem construir a obra em cima dos fundamentos, aí sim. Aí sim. E o que é obra ergon? É serviço prestado ao Senhor. Qualquer serviço prestado ao Senhor pode ser de mestre, os mestres vão dar conta. Pode ser os apóstolos irão dar conta. Pode ser os pastores irão dar conta. Pode ser os pregadores irão dar conta. Qualquer tipo de obra aferida em cima do fundamento, se permanecer, a que edificou, epoi, vem de epi, epoi, codomesen, vem de o prefixo vem de epi, sobre, que edificou sobre. Contextualmente, nós sabemos Paulo, Pedro, nós temos também Apolo, nós temos uma divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Mas isso é. O pronome indefinido vai jogar de forma mais genérica, apontando para aqueles que, em cima do fundamento, constrói alguma coisa. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedra preciosa, mas pode ser também madeira, feno e palha. As construções em cima. A pergunta é: qual é tua construção no serviço do reino do Senhor? Qual é? Essa pequena análise, não dá nem para analisar tudo. Mas vamos mais aqui ainda. Ainda vamos permanecer. Nós temos os modificadores, artigo, adjetivo, pronome numeral, participo infinitivo. Nós temos a função tinós com adjunto adnominal para ergon, e tinós é um pronome substantivo, só que é indefinido e imprecisamente está fazendo uma função indefinida, não numerando exatamente, mas indefinindo cada um. E não de forma coletiva, mas de forma individual genérica. Individual genérica. Nesse sentido. Aí depois nós temos, ok? Porém, olha aqui, ó, conjunção der, porém, o mesmo, autós, o mesmo, sotesetai, voz, passiva, voz passiva, sotesetai, o mesmo, ele mesmo, será salvo. O que ocorre aqui? Por mais que a obra dele vai ser queimada, vai ser destruída, ele sofrerá dano da obra que ele praticou. No entanto, ele vai ser salvo. Tá aqui, ó. Só testa. Voz passiva também, ele não pode se salvar. Ele vai ser salvo. Voz passiva, aqui nós temos passiva divina, onde é Deus que salva. É Deus que o salva. Deus que o salva. Aí vem, ó. Rutor, de modo como, porém, do mesmo modo, porém, como, dia. Aqui é o modificador. Aqui é o regente, na verdade. Regente. Regente de Pirós. Por meio do fogo. Por meio do fogo. Como saindo do fogo, como dizem os gramáticos especialistas, uma casa em incêndio, ele sai dali cheirando fumaça, mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Nesse sentido, porque a salvação
não é pelas obras. A salvação é pela graça em Deus. No entanto, a análise que nós estamos fazendo aqui é uma análise baseada na sintaxe. A sintaxe tem a divisão entre concordância, regência, posição ou colocação, estrutura. A análise sintática vai utilizar termos da oração, os termos da oração que mostra ali termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessório da oração, que eu não falei aqui, poderia enumerar, tem muita coisa a se dizer. Não falei do modo que está, só falei do modo das orações, que são optativa, declarativa, exclamativa, imperativa e interrogativa, da regência entre regente e regido, quem rege quem, aqui, ergon, rege, menem, porque é o sujeito que rege o verbo, e aqui também é o termo regido, e aqui é o termo regente, nesse sentido. Aqui, dia, rege, o substantivo pirós, quer dizer fogo, então aqui é o termo regido, e aqui eu tenho uma locução prepositiva. Locução prepositiva. E as locuções prepositivas podem ter uma função adverbial, porque as preposições antigamente eram também adverbiais. Então, dentro desse quesito, nós temos introduzido por uma oração subordinada adverbial condicional, duas orações condicionais. O pronome relativo aqui, ros, que introduz a oração relativa restritiva, ele está pegando o termo ergon e colocando aqui na segunda oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui, ó, com a função, agora, com a função de objeto do verbo epoikodomesen, nesse sentido, tá? Objeto direto. Ainda nós estamos no termo do termo integrantes da oração, faz parte da sintaxe. Nesse sentido, olha quanto tempo demoramos para apresentar uma noção básica. Isso aqui é periferia da sintaxe, a divisão da sintaxe. Quer fazer sintaxe? Sintaxe ela é complexa, e nem terminei isso aqui. Tem muita coisa, mas estou vendo aqui que eu passei mais de 1 hora. Vou ter que terminar aqui, nesse sentido. A conclusão qual é a conclusão disso? Lempsetai, zemiotesetai. Lempsetai, receberá galardão. Receberá recompensa, mistós. Receberá mistós, receberá. Ele receberá. Internamente, causal. Provoca nele em quê? Glória a Deus, aleluia, alegria. Zemiotesetai, ele não receberá. Ó, não receberá. O advérbio não já está dizendo, negação. Vai sofrer um dano. Não adianta falar do céu uma vez que você não estava lá. E nenhum de nós. Então, falamos de possibilidade. Também não quero dizer aqui que eu sou o rei da cocada. Né? O professor de YouTube que fez uma análise acima de qualquer professor. Não. Aqui também eu não estou dizendo que outros não sabem fazer. Agora, você acusar alguém que não sabe fazer e você erra em dizer que tem orações aqui que tem verbo, que o se é verbo de ligação. Queimar. Aqui, cadê? Zemiotesetai. Queimar. Catakaesetai. Queimar. Aqui quer dizer predicativo do sujeito. Meu Jesus da glória.
ainda quer corrigir nós, ainda quer tentar me corrigir primeiro, gente, com muito respeito. Tome muito cuidado. O feio é análise que está no YouTube e todo mundo ri. Quem vai rir é só professor, tá? Porque quem não sabe, aplaude. Quem não sabe, acha que tem verbo de ligação aqui em Catacaé-Setai. Que verbo de ligação tem aqui? Que verbo de ligação tem? Bem, tem pessoas que a inveja são invejas do professor Euler Lopes. Eu entendo isso. Eu sou um cara esforçado, muito esforçado. Publiquei 2 gramáticas. Escrevi vários artigos de grego. Escrevi e também faço pesquisas em grego. No entanto, não sou a última voz no YouTube. Deus os abençoe. Nível 2 pode começar. Isso aqui é o nível da estética da sintaxe. Estética da sintaxe. Ok? Quer falar de sintaxe? Sintaxe? Vem falar das estéticas da sintaxe. E para mim ela é mais difícil porque ela requer muito detalhe. Muito detalhe. E ela para mim é mais difícil. Ok? Também, ela para mim é a mais importante. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo, querendo Deus.